Minhas irmãs, Cadê a câmera? Não tá abrindo, não. calma aí, deixa eu ver se abre a câmera. Não assusta não, que eu tô no serviço. E aí, minhas irmãs, a paz do Senhor. Tá conseguindo me ver? Amém. Não, a câmera abriu agora, abriu agora. Ah, Pronto, deixa Jesus te usar, fala aquela oração forte. eita glória. Lá na terra. Amém. Ore comigo, minhas irmãs. Vamos orar? Amém, lindezas. Paizinho amado, Paizinho santo, nós te louvamos por essa hora. Nós te louvamos, ó Pai, por esta live, pela vida da glória. Nós te louvamos, ó Pai, por este momento de poder estar na sua presença, de poder nos derramar, de sentir o seu tocar, de poder ouvir a tua voz, ó Pai, da verdadeira revelação que é a tua palavra. Ó Pai, que é o verdadeiro mover, a tua palavra. Nós te louvamos, amigo, e clamamos pela sua presença, a sua doce presença, amigo. Vem sobre nós, vem tocando sobre corações entristecidos, vem com salvação, com renovação, porque tu és aquele que pode, que entra, porque tu és Deus de perto, tu és Deus de longe, e o Senhor pode entrar onde eu não posso, onde a glória não consegue ir, as suas mãos vai, a sua presença vai, e é por isso que nós estamos aqui nesta tarde, ó Pai, porque queremos ouvir de Ti, queremos ser tocados, queremos, ó Pai, poder tocar em Ti. Ah, Jesus amigo, a tua serva, Jesus, que vai trazer uma poderosa palavra. Eu creio que o Senhor já confiou ela, algo vindo do céu. Amiga Espírito Santo, usa ela de uma forma sobrenatural. Tira, Jesus, os impedimentos, vai tirando tudo aquilo que não provém do Senhor. Ó Pai, a tua palavra ela é poderosa e é viva. Enquanto ela prega a tua palavra, enquanto ela fala do teu amor, vai visitando Jesus com cura, com libertação, com salvação, porque é a sua palavra que é viva e é poderosa para fazer, ó Pai, grandes coisas. Trabalha, ó Pai, de uma maneira sobrenatural nesta hora. Ah, amigo, nós somos sedentos pela tua presença, que enquanto ela fala, o nosso coração vai ser quebrantado. Se a raiz, ó Pai, em nós, ó Pai, que não foi o Senhor que plantou, se há alguma semente, ó Pai, em corações que não foi o Senhor que plantou, arranca, mas arranca de raiz e tudo, amigo, que nós sejamos limpos pela Tua palavra, que nós sejamos, ó Pai, transformados, que nós venhamos sair daqui, ó Pai, não da mesma maneira, ó Pai, que chegamos, mas que nós venhamos sair daqui com entendimento da Tua palavra, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para nós, e eu creio, ó Pai, que eu vou pegar da minha porção. Sustenta, ó Pai, mais uma vez a tua serva. Ajuda mais uma vez a tua serva. Coloca as palavras do Senhor na boca dela. Ah, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, e assopra sobre as nossas vidas. Assopra a vida. Se alguém caído, Jesus, sopra o teu Santo Espírito. Põe de pé. Se alguém, ó Pai, que está enfraquecido, fortalece, porque Tu és aquilo que nós precisamos. Tu és força, Tu és refúgio, Tu és refrigério, Tu és bálsamo, e nós estamos aqui, ó Pai, não é por causa da glória, não é porque alguém vai pregar, é por causa de Ti, Jesus. Tu és a causa de nós não sermos consumidos, Tu és a causa de nós, ó Pai, precisarmos, ó Pai, estar de pé. Tu és a causa, Jesus, da nossa casa não cair. Ó Pai, Deus nossos está guardado, de nós estarmos guardados. Tu és a causa e o motivo de estarmos aqui. Ó Pai, porque sabemos que precisamos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Ó Pai, prepara o nosso coração como terra fértil, ó Pai, para aprender de Ti e para receber da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Ziane. Amém. Se prepara que esses dias a gente coloca tu aqui para dar um brado, uma palavra. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Amém. Eu que tenho que sair? Eu saio aqui. Ah, sim. Nadiene tá por aí, minhas meninas.
Nadiene tá por aí? Quem vai trazer a palavra hoje é Nadiene. Já vou colocando ela aqui. Nadiene Nóbrega, nome de pregadora. Aí A vai. paz do Senhor. Amém. Amém. Amém, ô glória. Pegou a câmera, aleluia. Eita, glória. Glória é glória. Como é que você tá? Vai tudo bem, graças a Deus, com as pernas tremendo. Tá tremendo igual vara verde, ainda bem que vocês não podem ver minhas pernas. Cheguei de círculo de oração agora, tô ainda esbaforida, vim correndo por conta do horário, mas eis-me aqui. Amém. Amém? Quero desde já agradecer o convite, dizer que eu não sou nada, que eu sou pó e sou cinza, mas eu me sinto privilegiada a cada vez que sou convidada para fazer aquilo que eu mais amo falar, que é falar do meu mestre, que é falar do meu Jesus. Isso me traz uma alegria muito grande e por esses dias terça-feira, mais precisamente, por conta dessa frase, eu tive uma experiência muito grande, onde uma pessoa passou e falou assim, tá indo passear? Ela estava no salão de beleza, tá indo passear? E eu disse assim, não, eu tô indo ali fazer o que eu mais amo, falar do meu Senhor. E a pessoa depois disse para mim assim, você não faz ideia como brotou um amor em mim pelo teu Senhor a partir dessa frase. Meu Deus, eu tô arrepiada. E para minha surpresa, eu estava falando com uma pessoa que é espírita. O que a gente fala, o que a gente carrega, precisa verdadeiramente fluir na vida do meu próximo. Porque enquanto eu digo que eu carrego, ou que eu tenho alguma coisa, porque nós não temos nada se o Espírito Santo de Deus não der, e ficar guardada para mim, é só meu. Mas como nós ouvimos aí Kelly tá falar, distribui o pão, entrega, e ele vai fazendo assim com a nossa vida pelo caminho. Sou muito grata a Deus pela tua vida, Glória. Que o Senhor continue derramando sobre a tua vida bênçãos sem medida, sobre a tua casa. A cada dia mais ele te dê essa sabedoria que você tem de não só ministrar a palavra, mas se desviando de algumas possíveis setas lançadas. Acredite que nessa semana eu estava orando ao Senhor e Deus me trouxe a sua mãe. Nunca vi, não sei quem é, mas Deus me trouxe a sua mãe. E o Senhor, ele falava assim, clama pelos joelhos da mãe da Glória. Meu Deus. Porque os joelhos dela, chega, estou toda arrepiada, porque os joelhos dela precisarão ser fortalecidos em oração. Porque haverá dias que essa mãe vai querer tirar a dor das flechas que Glória vai receber, mas não vai poder tirar, porque será Glória e eu para aquilo que eu tenho para fazer na vida da Glória. Meu Deus do céu. Que Deus fortaleça os joelhos da sua mãe. Que Deus levante ela a cada dia com oração. Que Deus dê a ela estrutura de ver a cada dia crescendo um profeta na qualidade que o Senhor está te chamando para essa obra. Amém? Amém. Amém, amém. Ó, Tremendo muito, como eu disse. Já passaram por aqui excelentes pregadores, recebi demais por esse dia. No dia de Quelita, meu Deus, a minha alma parecia que ia sair do corpo, de tanta glória. Eu vou estar lendo junto com as irmãs, com os irmãos presentes, João capítulo 21, e estou ansiosa para que Glória chegue em João 21.
João capítulo 21. Não sei se Loren está na live. Ontem Glória fez uma oração por mim. Glória fez uma oração por mim, Glória. E ela falava sobre exatamente esse texto para a minha vida. E quando Deus me deu esse texto para a live, eu disse assim, Jesus, mas eu acho muito... será que é esse texto? Será que não é muito... como eu vou dizer? Não é agressivo, não. Não é essa palavra que eu quero usar, mas me faltou agora. Para esse momento, para essa live, Jesus. Aí Deus vai, abre a boca de Loren e fala sobre ele ontem à noite, orando pela minha vida. Então, eis-me aqui, amém? Amém. João capítulo 21, a partir do versículo 15. A restauração de Pedro. Aí vem Glória agora me falando sobre vaso. Sobre o Senhor quebrar vaso. Aleluia. A partir do versículo 15 que diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas? Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas? Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, tu arrumavas e andavas-te por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te amarrará e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. Agora vamos a um pouquinho mais à frente, no livro de Atos, capítulo 12. Só 2 versículos, o 5 e o 6. Atos, capítulo 12, 5 e 6. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder e grande glória. Senhor, eis aí, Pai querido, a tua palavra, verdadeira, eficaz, Deus poderoso e Deus santo. Pai querido, aqui se não for o teu Espírito Santo, Deus poderoso, eu não falo nada, porque eu não sou nada. Sou pó, sou cinza, Deus poderoso e Deus santo. Mas é a tua palavra, Pai querido, que fala conosco, que nos molda conforme o teu querer e a tua vontade. E que nessa tarde, Pai querido, ela seja mais uma vez semente, Pai querido, sobre as nossas vidas. Pai querido, e que seja semente que venha germinar, crescer e dar bons frutos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O Senhor, ele tem me confrontado muito com esse título, Restauração de Pedro, por conta de quando nós falamos algo sobre a palavra de Deus, quando o Senhor nos dá um texto para ser ministrado, quantas vezes nós ouvimos isso já? Primeiro o Senhor corta em mim, primeiro o Senhor trata comigo, primeiro ele fala comigo aquilo que ele tem para a minha vida dentro desse texto. E houve um confronto do céu com a minha vida. E eu confesso que eu amo esses movimentos que o céu faz na nossa vida. Deus, ele fez um grande movimento com Pedro dentro desse texto,
para aquilo que o Senhor ele tinha para a vida de Pedro. A Bíblia diz que Pedro ele vai para o mar juntamente com mais 6 discípulos para mais um tempo, para mais uma noite de pesca. E a Bíblia diz que Pedro ali junto com os discípulos não pesca nada. Não pesca nada. Mas Jesus ele se apresenta e pergunta o que eles têm. E eles não tinham nada. E Jesus ele diz, joga para o outro lado. E eles lançam a rede para o outro lado e pescam grandes peixes. 153 grandes peixes. E a Bíblia diz que está com eles ali João. Só que eles estavam ali, eles não reconheceram que era o mestre. Porém, João, discípulo ligado, que anda ligado com Deus, percebeu que por aquelas palavras era o Senhor. E ele diz, é o Senhor. E a Bíblia diz que Pedro se enrola numa túnica, pula no mar e vai ao encontro de Jesus. E aqui o céu já começou a falar comigo tremendamente. Pedro, ele era pescador profissional. Pedro sabia que ele estava indo ao mar para fazer aquilo que ele sabia muito bem fazer. Ele era profissional naquela área. E a Bíblia diz que Pedro ele estava ali nu. Eu não acredito que ele estava totalmente nu. Mas para o que foi fazer e para se apresentar ao mestre, ele estava nu. E aqui o Senhor ele já falou comigo tremendamente, porque quando eu vou fazer aquilo que me foi proposto para fazer, eu preciso estar adequado para o que eu vou fazer. E aqui eu estou falando de vestes mesmo. Aqui eu estou falando da minha apresentação mesmo. Eu não estou falando de uma saia longa, de um coque na cabeça, de toda tampada, eu não estou falando disso. Eu estou falando de como eu devo me comportar, me vestir para fazer aquilo que fui chamado para fazer. É um pacote. É um pacote. E o Senhor me confrontava muito sobre isso, sobre a nossa apresentação para a obra do Senhor, para não colocar a mão naquilo que Deus me chamou para fazer, estando de qualquer jeito e de qualquer maneira. Isso, claro e evidente, não quer falar somente de vestes, não, mas do posicionamento, das minhas atitudes, de como eu devo me apresentar para aquilo que fui chamada para fazer. E a Bíblia diz que ele pula e ele vai ao encontro do mestre, e aqui a gente já vê aquela atitude, né, eufórica de Pedro, e Nadiene é um pouco assim, sabe, Glória? Um pouco eufórica para algumas coisas, e eu, como eu disse, eu fui confrontada, e o Senhor, ele tratou comigo dentro dessa área, quando eu li mais uma vez esse texto. Pedro eufórico vai ter com Jesus, se apresentar, e Jesus já fala com ele, né, sobre o que tem ali. E Jesus se afasta e vai para a praia. E quando eles vêm desse tempo, dessa hora de pesca, dessa nova experiência, de estar com as redes transbordando, a Bíblia diz que quando eles chegam à beira da praia, Jesus já está assentado com uma fogueira, peixe na brasa e pão para servi-los. Quando ele diz, vai, faz, vai em meu nome, faz em meu nome, o que ele manda fazer ou o que ele nos promete já está pronto. Ele não promete e ele fala, peraí que eu vou dar um jeitinho de fazer aquilo que eu te prometi. Não, ele já estava assentado à beira da praia
esperando por quem obedeceu. Meu Deus. Esperando por quem obedeceu. E eu estou chegando aqui, e eu estou assentado aqui, esperando quem me obedeceu, para continuar a reunião extraordinária que foi marcada para essa noite na beira da praia comigo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que eles se assentam ali e começam a ouvir o mestre. E que coisa bonita, né, Glória? Que coisa maravilhosa é quando o Senhor marca uma reunião extraordinária conosco. O que é uma reunião extraordinária? É quando eu não estou esperando. Vem, Nadiene. Eu quero ter uma reunião contigo extraordinária. Precisamos colocar alguns pontos que estão desalinhados, Nadiene. Vem para essa reunião comigo. E que reunião boa, né? À beira da praia, olha como ele faz. À beira da praia, a brisa soprando com peixe na brasa e pão. E que bom que é servido por Jesus. Jesus, meu Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus, santo, eterno, poderoso. E a Bíblia diz que assentado ali, todo mundo confortável, comendo pão e comendo peixe. A Bíblia diz que Jesus faz uma pergunta para Pedro assim: Pedro, tu me ama mais do que a esses? Tu me ama, Pedro, mais do que a esses? Jesus estava lembrando a Pedro da palavra que ele entregou para eles, porque Jesus estava trazendo à memória de Pedro aquilo que ele já tinha falado com Pedro, porque Pedro já tinha sido avisado. Pedro, eu estou te confrontando hoje com aquilo que eu te avisei, Pedro, e você não deu ouvido às minhas palavras. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 31. A Bíblia diz assim, olha, capítulo 26, versículo 31. O tema do meu é Pedro é avisado. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Olha isso. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Qual foi o mar que eles estavam? Tiberíades, que era conhecido como o Mar da Galileia. Como Glória bem falou, Jesus já estava falando para eles o que aconteceria lá na frente. Ele já estava dando os sinais. Espera aí, eu vou voltar e nós teremos ali uma reunião extraordinária. O problema é que quando Deus nos dá sinais, a gente acha que é da nossa cabeça. Eu acho que eu tô ficando louca. Peraí, uma coisa aleatória, não tem nada a ver isso que tá vindo na minha cabeça, não tem a ver com o cenário que eu tô vivendo hoje. Ei, se o Senhor te deu algum sinal, se Ele falou alguma coisa, ou guarda ou escreve, porque algo virá sobre aquilo que o céu falou. Eu creio, Jesus. O mestre já tinha dado um aviso a ele. Eu vou estar com vocês depois que eu ressuscitar. Escuta bem. Depois que eu ressuscitar, eu vou estar com vocês lá no Mar da Galileia. Quando Jesus diz: Pedro, ama-me mais do que a esses, ele está lembrando Pedro disso aqui, ó. Pedro, você lembra quando eu te avisei? Esses ouviram esses e você me falaram assim. Olha o versículo 35. Vamos ler o 34. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda, irmão, isso é muito sério. Ainda
que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Quando ele fala, amas-me mais do que a esses, Pedro. Pedro, você lembra naquele dia em que eu falei que alguém ia me negar e você, Pedro, disse assim, ó, nem que seja necessário eu morrer, mas eu não vou te negar. Que confronto lindo do céu e com muito amor na beira da praia comendo pão e peixe. Até para confrontar tem amor, né? Tem momento certo e local certo do mestre conosco. E ele nos pega assim, como tá tudo certo. Passou, ele já ressuscitou, tá tudo bem, ele me perdoou. Não, Pedro, não é assim não, Pedro. Vem cá, Pedro. A gente precisa alinhar algumas coisas, eu não posso passar por cima disso, Pedro, sem fazer na tua vida aquilo que eu preciso fazer, Pedro. Pedro, não é do teu jeito, eu perdoei, passou, Pedro. Mas espera aí, Pedro, eu preciso ter um tratamento, um tete-a-tete contigo, Pedro. E eu escolhi a beira da praia e a presença exatamente daqueles que também disseram que não me negaria e que ouviram você dizer que não me negava. Porque veja bem, Jesus ele diz, ama-me mais do que a esses. A segunda vez Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Agora não é mais a esses. Agora, Pedro, é eu e você. Agora é eu e você, Pedro. Jesus na primeira confronta a humanidade de Pedro. Pedro, eu tô te mostrando que você não tem que confiar na tua carne, Pedro. Pedro, eu tô te mostrando, Pedro, não vai pela emoção, Pedro. Emoção passa, Pedro. Pedro, eu quero que você me conheça como teu Deus de verdade. Você vai emocionado lá, Pedro, quando eu te perguntei quando eu disse que alguém me trairia, você disse que nem se fosse necessário você morrer. E todo mundo viu, Pedro. Agora, Pedro, nessa reunião aqui, Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Que cara de pau, né, irmãos? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Agora, Pedro, não é apacentar do teu jeito, não. Já confrontei tua humanidade aqui, Pedro. Eu já te falei, Pedro, que você é eufórico demais, Pedro. Você é emocionado demais. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, não é do teu jeito não, e eu não tô falando, Pedro, daquelas ovelhas que sentam do teu lado, cheirosinha, perfumada dentro da minha casa, Pedro, para você apacentar, não, essas daí, Pedro, eu já curei, eu já tratei, coloquei do teu lado, Pedro, eu tô falando daquelas ovelhas que você não quer estar perto, Pedro, eu tô falando, Pedro, daquelas ovelhas, Pedro, que a tua soberba não permite você chegar até ela, Pedro, sabe por quê? Tá com carrapicho, é drogado, é um mendigo, não tem nada, não tá na mesma vibe que eu. Não, Pedro, não é as ovelhas que você quer, são as minhas ovelhas, Pedro. Meu Deus. Tá entendendo, Glória? O barro, o vaso de barro que você comentou nessa manhã, é muito fácil a gente falar, eu sou vaso na mão de Deus. Ou ouvir alguém falar, você é vaso na mão de Deus. Isso, se a gente não tiver cuidado, massageia o nosso ego. Ei, mas não tem ninguém aqui sendo vaso para ser vaso massageado, não. O Senhor estava fazendo, sabe o quê? Quebrando Pedro como vaso, dando umas lixadinhas nos cacos de Pedro. Poderoso, santo, eterno. E tem hora que essas lixadinhas dói, sabe, Pedro? Ai, Pedro, me confrontar Pedro na frente de todo mundo. Ei, tem hora que o céu fala muito conosco no pé de ouvido, mas como ninguém ouviu, eu vou passando por cima. Santo! Como não tem ninguém ouvindo, foi no meu pé de orelha, eu vou passando, eu vou me acostumando a viver da maneira que eu acho que eu preciso viver.
Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Por isso, Pedro, eu te trouxe para essa reunião extraordinária. E trouxe também quem estava lá dentro do barco e quem viu, Pedro, você me negar. É por isso. Pedro, não dá mais para falar, Pedro, no pé do teu ouvido, porque falar no pé do teu ouvido não está resolvendo, não, Pedro. Eu quero te expor. Lembra da pedra? Ah, santo! Pedro, eu vou te expor, Pedro, mas eu não vou te expor para te envergonhar. Pedro, eu estou te expondo para te tratar para aquilo que eu tenho para a tua vida. Porque o Pedro emocionado daquele dia não dá para fazer aquilo que eu chamei para fazer, Pedro. Não dá, Pedro, não dá. Precisa, Pedro, ter um molde aí, Pedro. Preciso tirar os carrapichos que você acha que você não tem, que você já está acostumado a viver com ele, Pedro. Poderoso, santo, eterno. Não, Pedro, precisa passar uma lixa aí. Ah, Pedro, você pode até achar, Pedro, que a lixa tá grossa demais, mas eu sei a quantidade de carrapicho e que lixa eu tô usando, Pedro, para tirá-los, Pedro. Aleluia. Jesus pela terceira vez. Pedro, tu me amas? Mostrando a Pedro, perguntou a primeira, perguntou a segunda, na terceira vez, Pedro, tu me amas? Agora um Pedro que se acha vaso demais, que se acha especial demais, fica chateadinho com o mestre por ter perguntado pela terceira vez. De novo, Deus usar essa irmã para falar a mesma coisa. Glória já não falou do vaso, tá bom. Mas eu amo quando o céu me confronta. Eu amo quando ele me confronta e dá uma consertadinha, uma lixada daqui. Opa, eu pensei que estava boa essa aresta aí, mas o Senhor achou melhor tirar. Ele sabe que vai ter lugar que eu vou passar, que essa aresta vai agarrar. Então deixa ele tirar hoje. Meu Deus! Poderoso, santo, eterno. Meu Deus, aleluia! Deixa eu tirar essa aresta aí, Nadiene. Vai ter porta que você vai precisar passar, Nadiene, que ela vai ser estreita e só vai caber você. E se tiver alguma aresta, tu não passa. Mata, meu Deus, não rompe. Não. Mas como assim, Senhor? Eu não sou vaso. Mas é vaso que não está se deixando ser tratado. Quando Jesus ele confronta Pedro pela terceira vez, Pedro, ó, peraí. A terceira, isso eu tô falando para quem anda ligado, peraí. Falou a primeira, falou a segunda, falou a terceira, tem alguma coisa aí nas palavras do mestre que eu preciso tirar de sumo para minha vida. Pedro começa a cair em si, peraí, ele tá vendo algo mais profundo em mim. Ele tá vendo em mim aquilo que só eu conheço. Aquilo que o meu pastor não conhece, aquilo que as minhas irmãs não conhecem, ele está vendo em mim algo que eu estava escondendo, que eu achava que ninguém ia ver, que eu achava que dava para prosseguir com esses carrapichos. Eu achava que dava para ir, sabe? Porque tem gente que canta com aresta, tem gente que prega com aresta, tem gente que ora com aresta. Peraí, ele tá vendo, ele tá enxergando quem verdadeiramente eu sou. Está nessa reunião extraordinária com ele, está sendo tratamento para minha vida. E aqui eu já pego a palavra de Águida, quando trouxe, falou que Pedro está vivo, e Pedro está aqui, ó, debaixo da minha pele. Poderoso santo, tá entendendo, irmã Águida? Pedro está vivo.
E Pedro precisa ser tratado. O céu precisa fazer esse movimento na vida de Pedro, porque o céu quer levar Pedro a situações, a momentos, a crescimentos que a aresta não vai permitir crescer. Poderoso, santo, eterno. Pedro começa a cair em si. Peraí, tem alguma coisa por trás disso aí. Tem alguma palavra, eu esqueci a palavra agora. Tem alguma coisa dentro do que Jesus está querendo falar que está confrontando dentro de mim. Ele está trazendo para fora aquilo que eu queria manter dentro, aquilo que eu queria deixar guardadinho, porque expor isso aí pode atrapalhar o meu ministério. Expor isso aí pode me atrapalhar de chegar onde eu quero chegar. Se alguém vê isso aí, não vão me chamar mais. Não vão mais citar o meu nome. Talvez eu não seja mais chamada como mulher de Deus, como vaso. E o céu está te dizendo, eu sei como fazer. Deixa eu te tratar do meu jeito. Deixa eu te tratar do meu jeito. E a Bíblia diz que Pedro começa a cair em si. E ele já começa a pensar até na maneira de morrer que não seja igual do mestre. Eu não tenho essa honra de morrer da maneira dele, do mesmo jeito. Tanto é que ele escolhe ser crucificado de cabeça para baixo. Agora, escuta isso. Depois dessa reunião, depois de Pedro começar a cair em si, escuta, versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu o que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Aqui a Bíblia está falando de João. E que na ceia se recostara também sobre o peito e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? João pergunta, quem há de trair o Senhor? Aí Pedro, que achava que já estava tratado, que já estava tudo certo, vendo Pedro a esse, disse a Jesus, Senhor, e desse, o que será feito? Aquele que te trair, o que o Senhor vai fazer com ele? Qual o castigo? A gente está falando de um Pedro que estava sendo tratado, que estava sendo movimentado por Deus. Aí Jesus, com muito amor, olha que coisa linda. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Pedro, você não entendeu nada do que eu te expliquei até agora, Pedro. Pedro, larga a vida dos outros, Pedro. O que você tem a ver com a vida dos outros? Pedro, segue-me tu. Ou melhor, Pedro, faz a tua parte, Pedro. Faz a tua parte, o que te interessa o jeito que João vai morrer? Não, segue a tua vida, Pedro, comigo. Pedro, vem você comigo, Pedro. O que te importa a vida do outro, Pedro? Deus, é isso. Que te importa? Jesus, ele tem esse tratar com Pedro por conta do que Jesus tinha para fazer na vida de Pedro. Assim como ele disse, eu depois da ressurreição vou estar na Galileia, ele sabia porque estava confrontando Pedro. Pedro, você não está entendendo, Pedro, eu vou te colocar, Pedro, diante de uma multidão onde 3.000 almas, Pedro, se chegarão a mim através da tua vida, e tu acha que é de qualquer jeito? Tu acha que é você estando de qualquer jeito, Pedro? Você acha que é com essa tua emoção toda, Pedro, que isso vai acontecer? Não, Pedro, o que eu tenho para tua vida é coisa grande, é coisa firme, então deixa eu tratar contigo agora, Pedro. Pedro, deixa eu mover com a tua vida agora. Larga a vida dos outros, Pedro, amadurece, Pedro. Amadurece, Pedro, me segue, olha para mim, porque se você olhar para mim, Pedro, não tem como tu errar, Pedro. Para de olhar
olhar para os outros, para de olhar para a vida dos outros. Quem faz, quem fez, como vai fazer, se vai fazer. Se fosse eu ali, fazia melhor. Pedro, deixa isso tudo de lado, Pedro. Segue-me tu. Faz a tua parte, Pedro, comigo. Oh, glória. Aí agora um Pedro tratado. Um Pedro que conhecia o mestre depois de uma reunião extraordinária. Por que eu pedi às irmãs para estar comigo no livro de Atos, capítulo 12? Agora um Pedro tratado, um Pedro conhecendo o mestre, depois de um tete-a-tete com o mestre. Claro que eu estou adiantando muita coisa por conta da hora que eu estou ansiosa para ouvir. Glória. Depois de um Pedro... Eu gosto de ouvir vocês. Depois de um Pedro tratado, a Bíblia diz: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Quem estava lá? Não pense que Deus vai te dar, vai tratar contigo e ele não vai te dar o momento certo para que você use aquele tratamento que ele te deu, porque ele vai confrontar. Quem está entendendo? Eu tô. Te tratei, te entreguei algumas direções, agora eu vou te colocar numa situação para que você use o que eu te entreguei. Para que você entenda que quando eu entrego, quando eu dou, não é para enferrujar, não. Eu não te entrego ferramenta para ficar no canto da parede enferrujada, não. Eu te entrego ferramenta para usar, porque ferramenta parada enferruja. Eu não te tratei na beira daquela praia à toa, não, Pedro. Eu te tratei para uma grande obra e eu quero forjar teu caráter, Pedro. E eu tô te dando oportunidade hoje de você demonstrar que foi tratado, que foi curado e que tá apto para fazer aquilo que eu te chamei, Pedro. Aleluia! Pedro agora está junto, ó, sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias do pães asmos sem fermento. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados. Aqui o céu falou comigo de uma maneira extraordinária. Coloca Pedro na prisão. Coloca com ele 4 quartetos de soldado. Esse homem tem que ficar muito bem guardado. Esse Pedro aí que vocês estão guardando não é mais o Pedro emocionado que vivia de qualquer jeito. Não, esse Pedro aí, agora ele conhece Jesus, de se assentar com ele e aprender frente a frente com o mestre. Esse Pedro aí aprendeu o que é ter reunião extraordinária com o mestre. Esse Pedro aí não é mais aquele Pedro que negou Jesus, não. Agora esse Pedro aí, ele é tratado. Guarda ele, coloca 4 quartetos, ou melhor, 16 homens cuidando dele. E não deixa só os 16 homens, não. Bota mais algemas, prende os pés dele. Sabe por quê? Porque depois que ele foi tratado, vocês não estão entendendo. Se esse Pedro aí conseguir dobrar o joelho dentro da prisão, a prisão vai ficar pequena e vai dar ruim para vocês. Meu Deus! Eu tô falando agora de um Pedro tratado, de um Pedro que foi movimentado pelo próprio Jesus. Aleluia! Fortalece aí, ó, redobra a atenção nesse homem, coloca mais soldados e coloca mais algemas também, como se fosse... Aumenta 7 vezes a quentura da fornalha, porque quem está aí dentro não é qualquer um, não. Quem está aí dentro anda com todo poderoso. É histórico, ô glória!
anda com o Todo-Poderoso. Lembra dos 20 metros da forca? Santo, não é para expor qualquer um, não. Esse aí tem vida com Deus. Vamos envergonhar ele. Poderoso, santo. Tá entendendo? Porque tem muitas coisas que a gente entra com Deus, a gente faz propósito, a gente jejua, a gente ora, a gente busca, mas parece que as coisas estão aumentando, parece que tudo, que a prova tá dobrando, tá triplicando, parece que eu não vou suportar a situação. 16 homens guardando um. Teu inimigo sabe quem você é. Meu Deus do céu. Teu inimigo sabe quem você é posicionada. Aleluia! Ele sabe quem você é. Ele Pode sabe que jogar depois do carga, encontro- pode aumentar a fornalha. Ela vai suportar. Ou então vai pensar assim, ó, se aumentar, aí ela não suporta. Esqueceu que eu sou um Pedro tratado. Esqueceu que eu tive uma reunião com ele na beira da praia. Ei, esqueceu que eu desço com ele toda meia-noite, 3 horas da manhã. Ei, eu não sou aquele Pedro, não. Hoje eu sou um Pedro que tenho vida com Deus. Hoje eu sou um Pedro posicionado. Hoje eu sou um Pedro que conhece a verdade, que me Glória a liberta. Deus, aleluia. Mandaragaçaio. Aleluia, Hoje eu não sou aleluia. qualquer Pedro, não, na beira da estrada, não. Eu sou o Pedro na mão do oleiro. Aleluia, glória. Não é qualquer Pedro que está aqui agora, não. Santo, poderoso. Guarda ele, ó, e vão se revezando. Não dá 1 minuto para esse homem, não. Não tira os olhos desse homem, não. Aleluia. Não tira, não. Eu sei com quem eu estou lidando. Não dá 1 minuto para esse homem dobrar o joelho, como se eu preciso dobrar o joelho para falar com meu pai. Eu sei bem o que é ter bioterapia com meu pai. Eu sei o que é falar com meu pai na beira do tanque. Eu sei o que é falar com meu pai varrendo a casa. Bandaragaçaio. Eu sei quem ele é. Pode estar preso, pode estar acorrentado, pode estar vivendo no cativeiro, mas a minha mente é livre nele. Aleluia! Meu Deus, aleluia. A minha mente é livre nele. Santo, isso aqui ele conhece. Quem está me prendendo, quem está acusando, não me conhece a minha mente, mas ele conhece. Ele conhece. Ah, poderoso. Mantém esse homem preso aí, na prisão, guardadinho, que depois que terminar a festa da Páscoa, eu volto para maltratar. E como eu agradei com a morte de Tiago, vou agradar com a morte dele também. Ei! Teu inimigo está esperando o momento só para fazer festa. Deixa eu te dizer uma coisa. Diga para ele, vai ser mais uma vez frustrado. Porque eu tive encontro com ele na beira da praia. Santo. Deixa que eu vou matar ele depois da festa da Páscoa. E quando eu li esse texto pela primeira vez, eu disse assim, meu Deus, que Pedro corajoso é esse, que está com uma espada sobre a sua cabeça. Muitos dizem assim, está com decreto de morte. Não, homem nenhum da face da terra decreta nada sobre a minha vida. Pode abrir a boca, pode falar o que quiser, pode declarar o que quiser. Agora, decreto, só o meu Deus pode. É isso, aleluia. Decreto, só o meu Deus pode. Só pra quem é rei, eu só conheço um. Tava com uma espada sobre a sua cabeça. Quando terminar a festa, tu morre, Pedro.
Eu imagino, irmão, é como Kelly tá disse, cabeça de pregador, vai lá no texto e vive a história. Né? É como se a gente voasse anos e participasse da história, estivesse ali assistindo a tudo. E eu posso imaginar Pedro assim, ó, ouvindo Herodes falar, quando terminar a festa, eu volto para te matar. E eu posso imaginar Pedro acorrentado, segurado pelos soldados assim, ó. Vem. Pedro falou, confirmou alguma coisa? Cuidado com o que a tua boca fala na hora que você é ameaçado. Enquanto eu não falo, eu não sou escrava das minhas palavras, mas depois que eu falo, me torno escravo das minhas palavras. Pedro, ó, eu imagino Pedro, ó. Pensamento de Pedro. Ele não sabe quem é o meu Deus. Sabe quando a gente é afrontado? Como Glória falou agora. Tu acha que eu vou procurar saber quem tá falando mal de mim? Tu acha que eu vou bater boca? Mas o que foi? Quem falou? Por que falou? Ei, é só é palavra pra mim. Só não tô confirmando nem tô negando. Herodes vira as costas, vai para sua festinha, junto com os seus, e Pedro dorme. Dorme. Ô, Glória! E Pedro dorme. O descanso é do justo. Aí a primeira vez que eu li isso aqui, eu falei, esse homem é louco. Tá com uma espada sobre a cabeça. O homem disse que vai matar ele há alguns dias, depois da festa, e ele dorme. Aí o céu falou assim, ai. Sabe por que Pedro dormiu, Glória? Pedro agora tratado, conhecendo o mestre, mente pé na terra e mente no céu. Porque eu estou andando com os pés sobre essa terra, mas a minha Bíblia me garante que eu sou cidadã do céu. Então os meus pés estão na terra porque eu estou vivendo aqui, então eu estou vendo o cenário da terra. Mas crer e saber que vai acontecer é o que o céu falou. É o que o céu diz. E o que Pedro está fazendo? Peraí, eu estou com os pés nessa prisão, mas a minha mente está indo lá. Lá onde? Lá quando eu estava na beira da praia e o meu mestre falou, Pedro, hoje tu é novo. Na verdade, te digo que hoje você é novo e você vai para onde você quiser. Mas quando fores velho... A palavra, tem uma palavra, meu Deus, aleluia! Meu Deus! Mas quando você for velho, Pedro, aí quem tem vida com Deus, quem tem a mente no céu, entende. Peraí. Herodes falou que vai me matar daqui a alguns dias, mas o meu mestre falou que eu vou envelhecer. Se é daqui a alguns dias e daqui a alguns dias não dá para eu envelhecer, não é essa prisão, esse cenário que vai me matar, não. Meu Deus! Eu tô debaixo de uma palavra e o que o meu Senhor falou é que eu vou envelhecer. Ei, essa situação não vai me matar, não. Eu tô debaixo de uma palavra. Qual foi a palavra que o céu liberou sobre a tua vida? Se ele disse que vai salvar, ele vai salvar. Se ele falou que vai abrir a porta, ele vai abrir a porta. Se ele falou que ele vai curar, ele vai curar. Debaixo de que palavra você está? Meu Deus! Poderoso Santo Eterno! Debaixo de que palavra? Pedro estava debaixo de uma palavra de vida. Pedro não foi instruído lá, confrontado lá à toa, não. Pedro, eu vou te forjar e eu vou te colocar no momento que tu vai entender o que é andar comigo, Pedro. Você vai entender o que é confiar em mim, parar de viver de emoção, Pedro. Pedro, eu vou te colocar numa situação que tu vai ter que viver. A fé que eu tô te confiando hoje, que eu tô derramando sobre a tua vida hoje, Pedro.
Mestre, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o ministério que Ele te confiou. Aleluia, poderoso Deus Santo. Pedro, dorme. Vai dormir tranquilo. Porque aquele que não dorme está velando o teu sono, está guardando tua casa, tuas finanças, tua família. Poderoso Santo. Dorme. Herodes não está aqui para assustar você e a mim, não. Que isso? Não, eu conheci ele na beira da praia. Se Herodes tivesse tido o encontro que eu tive com ele não falava isso. Mas só entende quem está coladinho com ele, quem está em ligação com o céu. Só vive essa confiança quem sabe quem ele é, poderoso Santo. Quem entende para o que ele chamou. Ele não me chamou como vaso para ser vaso covarde, não. Para quando a afronta chegar eu recuar, que é isso, não. Ele me chamou para ser vaso de coragem, vaso que enfrenta, vaso que vive a palavra de Deus. Qual? Vai que eu sou contigo. Bota teu pé que eu garanto. Santo. Glória! É esse Deus que nos chamou. É esse Deus que nos chamou. E aqui eu já vou finalizando. Aleluia. Pedro dorme. E quem dorme no momento desse é porque confia inteiramente em quem falou. Dormiu? É, Pedro. Você passou pelo meu crivo, Pedro. Pedro, tu já tá começando a entender o que é ter vida comigo, Pedro. Você tá entendendo já, Pedro? Você já começou a entender, Pedro, que quando tu entra no que eu quero, quando você faz o que eu quero, Pedro, eu chego. Eu chego. O anjo do Senhor visita a prisão. E eu tô correndo. Entra. Acorda Pedro. Chama Pedro. E o anjo do Senhor resplandeceu uma luz na prisão. Ah, isso aqui eu preciso falar, Deus. Me ajuda, Deus. O anjo do Senhor, resplandeceu uma luz. Se a gente tá dormindo e alguém acende a luz de repente, o que acontece, Glória? A gente acorda. Abre os olhos. Acordou alguém aqui? Nem Pedro. Meu Deus. Nem Pedro acordou. O anjo vai lá, Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Primeiro o Senhor levanta. Depois ele tira as cadeias. Tirou as cadeias? Tirou. E por que que o anjo, quando vai lá, faz cair as cadeias? E disse o anjo: veste-te, põe as tuas sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Se é segue-me, é porque ele está indo à frente. E se ele não acordou totalmente, porque, e saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. Por que que o anjo não desperta Pedro na prisão? Por que que o anjo não desperta Pedro na prisão totalmente? Fala: vambora, Pedro, vambora. Pega o que é teu. Pega o que é teu, Pedro, que eu vim aqui te libertar e não vou deixar nada para trás, não, porque quando eu faço completo, Pedro. Eu não vou deixar nada que é teu para trás. Nem uma unha vai ficar para trás. O anjo não poderia acordar Pedro e despertar, e Pedro consciente dali: eu fui liberto. Tem coisas que o Senhor vai deixar em nós, sabe por quê? Sabe o espinho de Paulo? Para que você não se ensoberbeça. Pela excelência das revelações.
sabe? Aquele espinho que ficou em Paulo, pregava, era homem de Deus, mas tinha um espinho na carne. Não é tudo que Deus vai nos despertar e vai nos mostrar. Porque Jesus sabia. Eu tratei com Pedro, mas a natureza dele está lá no fundo. Se eu desperto Pedro, aquela emoção dele, aquela que estava lá dentro, aquela que o Senhor tratou, ela poderia ainda, Pedro, ó, eu sabia que ele vinha, olha aí, olha quem está comigo, o anjo do Senhor fez porque eu agora conheço ele, agora eu ando com ele, agora eu sou vaso. Não. Pedro, se Jesus desperta Pedro aquela hora, Pedro ia fazer como eu e você, colocaria tudo a perder. Ia chamar muita atenção e acordar quem não precisava ser acordado naquela hora. Pedro, vem. Vem, Pedro. E a Bíblia diz que as portas se abrem igual porta de shopping, ó, quando ele chega, quando o anjo do Senhor chega, ó. As portas da fortaleza de Herodes. Quando ele chega, não tem porta de fortaleza certo. Quando ele chega, a presença dele abre. A presença dele faz. Não tem porta. Ah, não, mas fulano tem que abrir. Fulano tem que indicar. Não, quando ele chega, não tem porta certa. A presença dele abre. Meu Deus, aleluia! Mas é porta forte demais, é forte para você. Mas para quem entrou ali, santo, era porta de fortalezas, era portas de ferro. Agora escuta, quando a gente abre uma porta de ferro, não faz aquele barulho? Nem o barulho das portas acordou o soldado. Quando Deus faz é assim. A gente quer movimento para Deus fazer e ele chega, ó, no de repente, no silêncio e vai fazer. Meu Deus do céu. Não faz para movimentar, para ninguém ver. Até porque quem tem vida com Deus é você. Lembra quando Jesus chegou na casa de Jairo? Foi todo mundo que entrou? Não. Foi todo mundo que estava do lado de fora chorando, desesperado. Não acredito que ele vai entrar, porque não tem mais nada para fazer aí, a não ser tratar do velório. Não acredito. Se não acredita, tá zombando, então vai ficar do lado de fora. Só entra para participar de culto de ação de graça comigo, comer bolo e tomar Coca-Cola, quem pagou preço comigo, quem sabe quem eu sou. Meu Deus! Glória! Tem um negócio aí de uns crentes que fala assim, ó. Vou fazer um culto de ação de graça e vou chamar todo mundo para ver o que o meu Deus fez. Ei! Bastava ver Thalita andando, voltando para sua vida normal, com a mochilinha nas costas, indo para a escola, já vai entender que o mestre chegou e fez. Para de anunciar, para de querer fazer para todo mundo ver. Você não precisa fazer nada para ninguém ver. Jesus não precisa fazer nada na tua vida, não. É o brilho dele no teu rosto que diz: Jesus está na casa. Jesus chegou nessa vida. Glória! Aí Pedro agora, meio atônito, ainda quase dormindo. O anjo pega Pedro pela mão, escuta isso. E aqui eu fecho de verdade, Glória. O anjo pega Pedro pela mão, passa pelas portas de ferro, sai das mediações de Herodes, coloca ele, ó, como se fosse numa encruzilhada, numa esquina. Porém, a Bíblia disse que a igreja fazia contínua oração por ele. E era onde? Na casa da irmã Maria. Versículo 11, última parte. E o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa da irmã Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam.
Escuta isso. Eu vou finalizar aqui. A Bíblia diz que o anjo soltou Pedro ali na rua, né? Pedro sabia o que estava acontecendo na casa da irmã Maria, sim ou não? Não. Não. Eu estava preso? Na casa da irmã Maria, sabia o que estava acontecendo na prisão? Não. Eles oravam para que Deus fizesse, mas o momento certo, a hora certa não me cabe, é com ele. O anjo solta o Pedro e a Bíblia diz que Pedro vai direitinho para onde? Para casa da irmã Para a Maria. casa da irmã Maria, ó. Onde estava acontecendo a oração. A resposta Aí eu da falei, oração Jesus, encontrou. mas como se ele não sabia? Aí o céu brada na minha vida e diz assim, Nadiene, eu não erro a casa de quem ora. Meu Deus! Bendito, aleluia! Jesus! Tem oração na tua casa, tem clamor na tua casa, tem entrega na tua casa. Ei, descansa, ele não vai errar o endereço. Não vai errar o endereço, aleluia! A Bíblia diz que o anjo solta o Pedro e o Pedro vai direto para a casa da irmã Maria, sem saber o que estava acontecendo lá. E quando ele bate na porta, quem estava orando por ele não acreditou que era ele. Quem estava orando, nem quem estava orando acreditou. Sabe o que o céu falou comigo? Pedir oração, pedir ajuda em oração é uma coisa. Agora, confiar 100% que ele vai orar por você é outra história. Quem tem que fazer a tua parte é você. É você. É você. Porque quem estava orando não acreditou quando o milagre chegou. Não acreditou quando o milagre bateu na porta. O céu está falando conosco, precisamos sim levar os santos, as nossas necessidades, como a Bíblia nos ensina, ok, mas eu preciso fazer a minha parte, eu preciso fazer a minha entrega pessoal, porque tem coisas, Glória, que eu não vou expor numa live, que eu não vou expor no eu e o céu e eu. Né? Então eu só vou contar eu não vou ter coragem de contar para os outros, mas ali no meu secreto com meu pai, eu abro o coração, o rasgo e falo tudo. Tudo. Ali eu entrego tudo. Então eu preciso sim, posso sim pedir a oração dos meus irmãos. Amém. Agora, a minha parte com Deus precisa ser feita. Por quê? Porque agora eu sou um Pedro tratado. Porque agora eu conheço o mestre de falar com ele. Agora eu tenho vivido com ele milagre, restauração por completo. E ele falou que ele não erra o endereço de quem ora. Ah, santo! Então vamos aproveitar um tempo como esse, onde o mundo aí está vivendo coisas terríveis. Vamos aproveitar um tempo como esse e vamos descer mais em oração. Vamos clamar mais, vamos entregar mais para o nosso Senhor, poderoso santo, porque ele não vai errar a minha casa nem a tua casa. Não pensa que orações feitas no secreto, na madrugada, que ele não ouviu. Pode não ter sido atendida ainda, mas está guardadinho para o tempo certo e para a hora certa dele. Agir na minha vida e na tua vida, na minha casa e na tua casa. E aqui eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Meu Deus, aleluia! Que Deus te abençoe, Nadiene, que Deus continue te usando com muita graça, com muita autoridade, com muita sabedoria, que Ele guarde a tua casa, que Ele guarde todos os que carregam o teu nome. Nós declaramos que Satanás não toca nem em você, nem nos seus, porque enquanto você faz a vontade dele, o Senhor está protegendo a tua casa e o teu nome. O Senhor é quem cuida da tua reputação. O Senhor é quem responde por você. Aleluia. E ele te diz, nessa peleja não terás que pelejar. Só fique parado e em pé. Ele dizendo assim, na posição que eu te confiei, permaneça. Aleluia. Que o Senhor continue te guardando. Que Deus te abençoe, Nadiene. Um beijo. Que Te amo. palavra, Glória. Eu também te amo.
Que palavra gloriosa! Como que eu faço para Deus sair é aqui? bom. Tirei aqui. Deus é bom, minhas meninas. Que palavra tremenda. Meu Deus, um beijo, Bruna. Beijo, Bruna. Eu tô aleluiada, eu não precisava nem pregar mais. Prega mais o quê? Eita, Jesus, que coisa linda. Agora, confirmação. Dentro de confirmação, dentro de confirmação. Abre aí João capítulo 13 e o versículo 18. Que Jesus lindo! Nós vamos do 18 até o 38, pincelando. Porém, eu vou ler para vocês 2 versículos, que é o 19 e o 34. O 19 diz assim: Eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. O versículo 34. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Ame uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. O 35. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Para Jesus mostrar que é Ele quem fala e que Ele se responsabiliza pela palavra. Do versículo 18 em diante, fala sobre a traição de Judas. A última ceia, antes da Páscoa. A Bíblia vai dizer que Jesus já tinha dito que um deles que estavam ali iria trair Jesus. E ele diz assim: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Jesus já estava dizendo aos discípulos que no meio dos 12 tinha um traidor. E o 19 vai dizer assim: eu lhes digo de antemão. É Jesus dizendo assim: eu te digo antes, eu me antecipo em te avisar, para que quando acontecer, eu fiquei constrangida quando eu estava estudando sobre isso. Eu te digo antes, eu passo para te avisar antes, para que quando acontecer, vocês venham a crer que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. Jesus estava dizendo isso para os discípulos que estavam caminhando com ele durante todo o ministério, que no começo do capítulo 13 ele disse: eu amei eles durante todo o ministério e até o fim. Jesus estava dizendo a eles: eu estou avisando vocês antes, mas eu conheço quem eu escolhi. É o que ele disse no versículo 18. Eu conheço tanto quem eu escolhi, que eu estou passando para te avisar antes, mas eu sei que a tua fé é tão pequena que tu só vai ver, tu só vai conseguir crer quando tu vê a evidência do que eu estou te dizendo. Literalmente, Jesus disse: eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer, eu conheço quem tu és. Eu sei que a tua fé precisa ser desenvolvida. Eu sei com quem eu estou falando, então tu não me pega. A limitação da tua fé não me pega de surpresa. Eu te aviso, mas eu sei que só tua fé só vai se aperfeiçoar, tu só vai crer quem é que está falando contigo quando eu cumprir o que eu estou dizendo. E ele diz: quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. Está andando comigo há 3 anos e meio, exercendo ministério, mas ainda não crê no que eu posso fazer. Tu tá achando que quando eu te chamei eu não sabia? Tu achou que quando eu te convoquei eu não sabia da tua limitação? Tu anda comigo, tu vai na igreja, tu ora, tu faz campanha, tu louva 3 hinos da harpa, tu acorda na madrugada, mas sou eu quem te conheço. Eu sei que existe um se na tua mente. E se eu tô orando, e se ele não ouvir? Como se existisse lixão de oração. Como se o Senhor falhasse em te socorrer. E se o Senhor não me der livramento? E se o Senhor não
suprir as minhas necessidades, como se tu estivesse confiando a tua vida nas mãos de um irresponsável. E o Senhor está dizendo, eu te aviso antes e te mostro que a tua pouca fé não me pega de surpresa. Quando eu te chamei, não te chamei baseado na tua força, eu te chamei baseado na minha força que se aperfeiçoa no teu zero, no teu nada. Meu Deus do céu! A fé pequena dos discípulos não pega o nosso Jesus de surpresa. A nossa fé pequena. Quando ele me chamou, ele não contou com a minha fé, não. Que ele sabia a quem ele estava chamando. E é por isso que ele diz assim, se quebra na minha presença, se derrama na minha presença e deixa, Pedro. Deixa que eu abro as portas, eu não vou nem te despertar. Como a gente acabou de ouvir. Eu não vou nem te despertar para tu não achar que a glória é tua. Porque eu te conheço. Eu vou te trazer meu sonâmbulo mesmo. Porque tu vai achar que estava sonhando quando eu abrir os teus olhos e te mostrar o que é que eu posso fazer. Aí tu vai dizer assim, ele é Deus. Porque se eu te despertar antes, tu acha que tu tem algum mérito. Érica costuma dizer assim, amiga, eu gosto tanto de ser dependente dele. E bendita limitação que nos faz entender. Ainda bem que ele não me despertou para a glória ser totalmente dele. Meu Deus. E a Bíblia vai dizer que João chega perto de Jesus porque Pedro olha para João. João estava do lado de Jesus e Pedro olha para João e diz assim, pergunta a ele quem é. Pedro é eu e tu, né? Às vezes a gente não se sente digno de entrar na presença de Jesus e perguntar alguns segredos, mas a gente chega para quem a gente julga ser mais íntimo, estar mais próximo e diz assim, pergunta a Jesus. Pergunta a ele aí quem é, ele está falando de quem? Por quê? O Jesus de João não é o teu. Mas sabe o que é isso? É Jesus mostrando a gente, tá vendo que eu conheço teu coração? Tá vendo que eu sei quem é você? Tá vendo que eu lhe conheço? Porque o acesso está aberto. Mas tu sabe quem tu és. E por saber quem és e saber quem eu sou, tu não se acha digno de perguntar diretamente para mim de onde vem a traição. Aí tu manda quem tu julga ser mais santo ou estar mais próximo. É um Jesus que nos abraça, que nos acolhe, que nos aceita de uma maneira tão constrangedora que ele diz assim, o acesso que eu dou a João é o acesso que eu te dou. O problema é isso aqui, Pedro. É a tua mente. O problema é a tua mente. Tu acha que João tem informação privilegiada. Porque tu não rompeu a cadeia na tua mente de dobrar os teus joelhos e perguntar para mim o que fazer. Quando na verdade eu vim por você, por João, por Tiago e até por Judas. Ele que colocou a perder o acesso. É um Jesus tão precioso que sabe tratar com a gente. Aí João chega e diz assim, mestre, quem é? Senhor, quem é? Porque quem tem intimidade sabe que tem intimidade, consegue entrar na presença de Jesus e dizer assim, ô Jesus, quem é que vai lhe trair? Me diga. Porque quem não tem cadeia na mente, pergunta mesmo, Jesus, me mostra aí. De onde é que está vindo? O que é que eu não estou entendendo? O acesso está aberto, o problema é a cadeia da mente. O acesso foi dado aos 12, mas nós temos duas visões. Nós temos um João que diz assim, se ele me escolheu me conhecendo, eu vou aproveitar. Ele sabe quem eu sou, eu vou deitar no ombro dele. Eu vou dizer assim, mestre... Tu consegue entender a profundidade disso? É preciso um coração quebrantado. É preciso um toque assim de inocência, sabe?
que João tinha. É preciso um amor genuíno e inocente para poder deitar no ombro do mestre. Tu tem noção que não é todo mundo que consegue deitar no ombro do mestre. A gente só deita no ombro de quem a gente acha que é íntimo e extremamente íntimo. Pra gente chegar e perguntar para o mestre, o senhor tá falando de quem? Tu já visse uma situação de alguém soltar uma indireta e a gente ter intimidade suficiente com a pessoa que falou e dizer assim, naquela hora que tu falasse aquilo, tu tava falando de quem? A gente só faz isso pra quem a gente tem intimidade. Eu vou trazer um exemplo rápido e claro. Eu tenho intimidade suficiente com o Carlos para depois de alguma reunião, de algum curso, eu perguntar para ele, aquele momento que tu falasse aquilo, tu tava estressado, foi? O que foi aquilo? Tu se abusou com alguma coisa? Foi pra quem aquilo ali? É só pra quem é íntimo. Deitar no ombro, eu só conheço 3 ombros que eu me deito, que eu sou cheia de 9 horas, tu sabe. 4 com o do meu pai, né? Mas não conta. Mãe e pai é de praxe, não conta. É sangue, é meu. Eu deito no ombro de Carlos e no de Érica. É coisa de quem a gente diz assim, é íntimo. João sabia usar o acesso que ele tinha. Enquanto Pedro estava na mesma mesa, no meio dos 12, o acesso foi dado a todos, mas ele não se via assim. É, Nadiene, exatamente isso. A gente precisa de uma Betânia, né? É, nossa Betânia. Deitar no ombro é coisa de íntimo. E Jesus está dizendo assim, eu quero ser íntimo com você. O problema é que o acesso está aberto. Eu estou te chamando, mas tu não estás se sentindo digna de entrar. E se for pela tua visão, nunca serás digna de entrar. Você entra porque eu estou lhe chamando. E quando você entra na minha presença, é o suficiente. Quem é que pode te tirar da mesa que eu te chamei para sentar? A Bíblia diz que Mefibosete era aleijado. E ele sentava na mesa do rei, aleijado. A mesa do rei. A toalha da mesa do rei cobre a imperfeição. Não é que você seja digno, não. É que o lugar que ele preparou para você na mesa cobre o que você não tem, porque ele tem. Ele está dizendo assim, sou eu quem te faço digna do acesso que eu estou abrindo para você. Aproveita. Pergunta para mim, porque eu deixo você me perguntar os segredos, o oculto e o escondido. Eu tenho prazer em te revelar. Me pergunta. E a Bíblia vai dizer que João diz assim, Senhor, quem é? Eu gosto de João porque eu me vejo em João. João ele tinha uma inocência, sabe? Quando eu vejo João deitar no ombro de Jesus, eu vejo alguém que ama além do que ele pode oferecer. Alguém que deita no colo, é alguém que diz assim, ele é meu amigo, eu amo ele, aqui eu posso deitar no colo. É intimidade. Chegar para Jesus e dizer assim, o senhor estava falando de quem? É coisa de amigo, é isso que Jesus quer para mim e para você. É quando a gente diz assim, eu não entendi não o que o Senhor disse não. Me diga de novo. O Senhor estava falando de quê naquela hora? Eu não entendi não. Só se expõe às entranhas a quem a gente tem intimidade. E Jesus está dizendo assim, eu te dei esse tipo de acesso. Não seja um Pedro nesse momento. Não ache que eu tenho preferidos. É uma cadeia que tem na tua mente que te limita de saber, de se ver do jeito que eu te vejo. Você não é escravo, você é filho. E o filho pode perguntar ao pai, o senhor está falando de quê? Meu Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus disse, aquele a quem eu der um pedaço de pão que molhei na tigela, e depois molhar o pedaço de pão,
Depois ele molhou o pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: pão é palavra, a palavra é Cristo. E Satanás se manifesta todas as vezes que a palavra pura é liberada, ele não resiste. Todas as vezes que for manifestado o nome de Jesus, se tiver Satanás encoberto, se manifesta. E é por isso que a gente precisa andar preparado, porque a partir do momento que a gente expõe Cristo, ele não resiste não. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Na hora que Jesus deu o pão, era o pão entregando o pão. Satanás se manifesta. Satanás entra em Judas. E a Bíblia diz que Jesus disse: o que você vai fazer, faça logo. Em contrapartida, os discípulos, nem João entendeu. Nem João entendeu que Jesus estava dizendo, e literalmente Jesus disse: é aquele a quem eu dei o pedaço de pão. Fique atento, porque você acabou de perguntar a Jesus o que fazer, quem era. Você acabou de perguntar a Jesus quem era, e Jesus disse: aquele a quem eu der o pedaço de pão. Jesus dá o pedaço de pão e ainda assim tu não entende que Jesus está te mostrando o que tu acabou de perguntar. Isso aí já não é sobre Jesus, é sobre a nossa visão. No começo da live eu disse: é quem abre a boca e diz assim: Jesus não fala comigo não. Jesus fala com você, é você que não está prestando atenção. É você que não está atento para entender o que ele está falando, porque ele está falando. A Bíblia diz que os discípulos nenhum entenderam, nem quem perguntou entendeu. Mas não foi tu que perguntou. A resposta está na tua cara e tu não estás vendo. É a nossa visão. Cuidado com as distrações. Jesus acabou de responder a pergunta de João e a Bíblia diz que nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus dizia. Porque como Judas era tesoureiro, alguns imaginavam que Jesus tinha mandado ele comprar o necessário para a festa. Ou dar esse dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e era noite. Sabe o que é isso? Visão voltada a coisas materiais. Porque se a nossa visão espiritual estiver ligada, a gente entende nas entrelinhas, a gente liga. O que Nadiene falou antes. O antes com o depois se aliança. Se a minha mente estiver ligada no céu, eu estou com o pé na terra, mas a minha mente está no céu. Eu entendo as entrelinhas. Jesus não precisa nem desenhar. O movimento que ele faz, eu estou entendendo. Eita, ele disse a mim agorinha que a quem ele entregasse. Ele está entregando pão a Judas, então é Judas. A gente tem que estar ligado. Eu preciso saber quem é o Senhor e eu preciso saber que ele fala nos gestos também. Tu tá pensando que a gente tá vivendo em tempo que dá tempo de viver distraído? Que dá tempo de viver desligado? Dá não. Dá não. Tu não tem perguntado? Ele responde: abre os olhos. Sai das distrações e começa a enxergar onde é que ele está te levando, onde é que ele está caminhando, porque ele está te mostrando. Essa palavra é tão para mim, vice. Ele está te mostrando os sinais. Quem é quem? Ele tem te mostrado em atitudes quem é quem. E é você quem está distraído e não está vendo, mas você não está pedindo para que ele descortine e tire as máscaras? Ele está te mostrando. São as pequenas atitudes de alguém que é ele te mostrando. Esse serve, esse não serve. Esse entra, esse não entra. Não precisa de muita coisa e de grandes decepções, não. São coisas mínimas que o Senhor está descortinando para você. Só que você está distraído, você está achando que Judas só é Judas quando o exército chegar para vender Jesus. Jesus já estava te mostrando o escondido muito antes. Você não perguntou? Meu Deus. E a Bíblia diz que ele continua. Judas sai. Assim que Judas saiu, Jesus disse: chegou a hora
do Filho do Homem ser glorificado. E por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória, de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros. E aqui eu encerro. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Simão perguntou: para onde o Senhor vai? A gente volta daqui a pouco para o 36. Ame uns aos outros. Jesus começou o capítulo 13 dizendo assim: Jesus amou os seus discípulos durante todo o ministério. Ontem eu disse quem foi os discípulos que Jesus chamou. Falhos, limitados, imperfeitos. Um Pedro, um Tiago, um Filipe, um André, um Mateus, publicano. Cada um pior do que o outro, que Jesus bateu o olho e disse assim: eu te mostro o que é que eu posso fazer na vida de alguém que se render diante de mim e aceitar o meu chamado. Eu te chamo te conhecendo. Aí ele diz assim: eu amo. No versículo 18 ele diz: eu conheço quem eu escolhi. Aí no 34 ele diz assim: ame uns aos outros. E ele diz: como eu amei. Se vocês são os meus discípulos, vocês repetem o que eu faço. Eu não amei vocês? E por que é que vocês acham que vocês são bons o suficiente para ditar quem vocês amam ou quem não amam? Quem senta na mesa de vocês ou quem não senta? Quem é digno da oração e quem não é digno? O que Deus usou a boca de Nadiene para dizer aqui foi confirmação, porque eu estava dizendo: ô Jesus, é aqui mesmo que o Senhor quer que eu fale? Você não tem poder para dizer quem merece salvação e quem não merece. A gente olha e diz assim: essa daí duvida. Jesus está dizendo: você acha que você é quem? Por que é que você acha que o cetro da salvação está na sua mão? Tu já olhou de onde foi que eu fui te buscar? Tu já prestou atenção que eu te chamei, te amei, te escolhi sabendo quem tu era? Tu sabia que eu conheço o teu caráter? Quem senta do teu lado pode até não saber, mas eu conheço tua mente. Os pensamentos maus, a inveja, o ciúme, a soberba, eu conheço. O pedaço de argila, eu conheço. Então ele diz assim: seu amor uns pelos outros, o jeitinho que tu trata os outros, o perdão que tu libera, o jeito que tu abraça o teu olhar, vai provar para os outros que tu és a minha discípula, que vocês são meus discípulos, que vocês andaram comigo. É o teu tratamento, não é o que sai da tua boca, não. Não é o que sai da sua boca. É as suas atitudes que vão me apresentar para o mundo através da tua vida. Vão dizer: ele andou com Jesus. Está vendo que ele andou com Jesus? Por quê? Porque ele fala diferente, ele age diferente, ele abraça, ele acolhe, ele se preocupa com os outros. Ele não está olhando só para o que ele vai ganhar, não. Ele está olhando se o outro está bem, ele está se preocupando. Atitude de quem andou com Jesus. E logo em seguida ele diz que para onde eu vou vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Aí Jesus confirmando o que usou Nadiene para falar aqui. Pedro diz assim: por que eu não posso ir agora? Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Aí Jesus olha para Pedro. Jesus que disse no versículo 18: conheço os que escolhi. Ele diz assim: morrer por mim. Eu imagino Jesus dizendo assim: ô Pedro, eu conheço o teu antes, eu conheço o teu agora e eu conheço as tuas horas a seguir. Eu também conheço o Pedro que vai edificar a minha igreja. Eu conheço o Pedro que vai ganhar 3 mil almas na primeira pregação. Mas eu conheço o Pedro que está falando comigo agora. Ô Pedro,
Pedro, eu te conheço, Pedro. Pedro disse, estou disposto a morrer pelo Senhor, e eu vejo Deus olhando e dizendo assim, Jesus olhando e dizendo assim para Pedro, morrer por mim, Pedro. Há um pouquinho de tempo atrás, tu mandou João me perguntar quem era o traidor, porque tu não estava se sentindo próximo o suficiente para me perguntar. Tu não estava se vendo como filho ainda e tu acha que tu tem coragem de morrer por mim? Tem nada, Pedro. Pedro, é tão grande o que eu tenho para fazer contigo que eu vou precisar te mostrar quem tu é, porque tá tão dentro de você essa limitação que eu vou precisar te mostrar na prática quem tu tem sido comigo até aqui, para que tu entenda que eu vou precisar te encontrar de novo, Pedro. Tu vai ter que abrir a tua boca e me negar. No meio dessa tua negação, dizendo que morre por mim, eu te conheço, Pedro. Meu Deus, que palavra, Jesus. Eu te conheço, Pedro. A Bíblia diz que quando o galo cantou 3 vezes, Pedro tinha negado a 3ª vez do jeitinho que Jesus disse. E quando o galo cantou a 3ª vez, que na verdade não é um galo de verdade, é um instrumento. E quando Pedro negou a última vez, os olhos de Jesus bateram nos olhos de Pedro. E eu enxergo aqueles olhos de Jesus olhando para os olhos de Pedro como morrer por mim. Eu não disse a você, Pedro, que eu sabia quem era você? Eu não disse a você que você não me pega de surpresa, Pedro? Pedro, falar todo mundo fala, Pedro. É atitude. Caminhasse 3 anos comigo e me negasse 3 vezes. Teve gente que chegou pra tu e disse assim, tu és um deles porque tu fala como um deles. E mesmo andando como eu ando, falando como eu falo, tu tivesse coragem de dizer que nunca me conheceu. Ah, Pedro, morrer por mim? Eu ainda tenho que te quebrar mais um pouquinho, Pedro. É por isso que a gente precisa estar na mão do oleiro, né? E ele diz, eu lhe digo a verdade, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus me chamou aqui e te chamou para dizer assim, tu sabia que eu te conheço? Eu te chamei, eu te escolhi, eu posso dizer que te amo porque eu te amo. Mas o teu presente momento não me surpreende. Não adianta abrir a boca e dizer que nunca mais, porque eu te conheço. Morrer por mim? Meu Deus, o Senhor está dizendo para alguém, eu tenho um encontro marcado com você. Está dizendo para alguém, eu tenho um encontro marcado com você. E o encontro que eu tenho com você é de decisão. É um encontro de decisão, onde eu vou mudar o ciclo, onde eu vou te virar de cabeça para baixo e você vai viver o que eu disse que você ia viver. Mas vai ser uma mudança de caráter, vai ser uma mudança
Vai ser uma mudança radical que o Senhor vai fazer. E a mudança de Deus na vida de Pedro, de Jesus na vida de Pedro, foi: Pedro voltou para pescar. Ele voltou para pescar porque ele viu que realmente ele não era digno. Então ele disse: eu vou pescar de novo. Aí Jesus foi encontrar ele lá naquele lugar de onde Deus tirou ele. Jesus não já foi te tirar desse lugar uma vez, não foi? Ele já foi lá te tirar uma vez. Que me ouve a sodecamanaya so. E ele está dizendo: eu vou pessoalmente e de uma maneira decisiva te encontrar nesse lugar onde eu já fui lá te tirar. E nunca mais tu volta a pescar peixes. Nunca mais, Pedro. Jesus sabe onde é que ele vai encontrar quem ele chamou. Ele se responsabiliza com quem ele chama. E ele fez 3 perguntas a Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pedro, tu me amas? Primeiro ele disse: mais do que a esses. Mas na verdade a gente vê Jesus confrontando Pedro, porque a gente diz assim: ô Pedro, tu se acha tão bom, tu diz que me ama tanto, mas por que foi que tu mandou João me perguntar? Então tu me ama mais do que a esses? Aí ele pergunta de novo: Pedro, tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. Aí ele pergunta pela 3ª vez: tu não me negou 3 vezes, não foi? Deus sabe tratar com você. Meu Deus do céu. Deus sabe tratar com você. Ele vai tratar com você. Ele vai pessoalmente te tirar desse ciclo. Pessoalmente. Voltou para o mar, voltou para o barco de onde ele foi lá tirar você. Ele está dizendo assim: eu vou lá de novo. Quem resiste? Aí a Bíblia diz que ele olhou e disse assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus sabe tratar com quem ele chama. Tem um tratamento de Deus. Ele está se antecipando para dizer para alguém aqui: eu vou pessoalmente tratar com você. Meu Deus. Eu não sei como ele vai chegar, mas ele não perde ninguém. Jesus não perde ninguém. Vamos orar, minhas meninas. Meu Deus do céu. Águida, tu tá por aí, Águida, ainda? Meu Deus do céu. Que Deus é esse? Águida tá aí? Jesus. Ele é. Jesus é paciente, né? Águida, eu vou te chamar aqui, tu ora. Eu dou a bênção e a gente encerra. Pronto. Meu Deus. Paz do Senhor, Águida. A paz do Senhor, irmã Glória. Paz do Senhor, meninas. Amém. Dá lugar aí na terra pra gente encerrar. Amém, amém. Ter fôlego ainda, hein? Vamos ficar para filha. O peso da palavra da Azor Hag hoje. Meu Deus. Eu levantei agora para sair dali por causa do barulho. Eu tô assim, meu Deus, eu não consegui nem levantar. Não, aí Pedro saiu lá da mesa e veio aqui pro quarto e já tem outro Pedro aqui também. Aqui em casa só tem Pedro. Ô, Glória. Senhor, querido Deus e Pai, te agradeço por esta oportunidade de estar aqui, podendo mais uma vez, pela tua misericórdia e graça, estar ouvindo a tua palavra. Senhor,
não somos dignos de todo este amor que o Senhor tem por nós. Pai, o Senhor nos constrange, o Senhor nos amassa, mas nos molde conforme o seu desejo, Pai. Pai, limpe os nossos ouvidos para que a gente possa estar sensível à sua voz. Lave meu coração para que eu possa estar sensível ao seu toque. Ó Senhor, não permita que eu busque, não permita que busquemos em outras pessoas aquilo que o Senhor está aqui diante de mim para me entregar. Ó Pai, hoje eu tenho aprendido, Senhor, que a autoridade de Ti é para com todos os Teus filhos. E eu tenho liberdade e quero aproveitar e trabalhar na Tua obra com esse acesso, Senhor. Pai, que essa palavra seja edificada na mente e no coração das que ministraram, de todos que ouviram e de que vão ouvir no nosso futuro, Senhor. Pai, para a tua honra e glória, Senhor, visite cada lar, cada casa, cada família, cada causa nesse momento, Jesus. Pai, são corações aflitos, são corações perdidos. Pelos comentários que aqui eu vim acompanhando, são pessoas desesperadas pela tua presença, Senhor. Mostre para elas que o Senhor está ao encontro delas, Jesus. Mostra para elas que o Senhor está de braços estendidos, ó Pai. Pai, que essa oração alcance os lares, alcance as famílias, alcance os filhos e a geração de cada pessoa que dobra o seu joelho e a entrega a vida a Ti, ó Pai. Pai, eu tô aqui para entregar a minha vida, a minha casa, o meu filho, o meu esposo e toda a minha geração diante da Tua presença, Senhor. Pai, receba essa oração, receba nossos corações quebrantados, Jesus. Reaviva essa igreja, Senhor. Reaviva essa geração, meu Deus. Reaviva essas pessoas, essas famílias, Jesus. Vá ao encontro dessas almas, meu Pai. Visite esses corações. Não desampare essas irmãs que estão debaixo da Tua unção, buscando proteção para as famílias, Jesus. Ó Senhor, confronte, Jesus, a esses pensamentos que essas pessoas têm, coisas que têm atormentado essas pessoas, Pai. Espírito Santo, traga a calmaria que só o Senhor tem. Acalme esses corações, ó Pai. Visite cada pessoa dessa, Jesus. Me cubra com a Tua proteção e cubra cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus, se assim for a Tua vontade, Senhor, que faça Tua obra. Amém, Pai. Eu te agradeço, Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade. Ai, Glória, não dá vontade de terminar, não. A gente quer ficar. Meu Deus. Então, Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa e o seu final de semana. Amém. Deus te abençoe, Agui. Dá um beijo no teu coração. Deus te abençoe. Minhas meninas, estenda as tuas mãos para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto dele e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento, que vai guardar teu fim de semana. Mastiga essa palavra. Mastiga essa palavra. A live da semana inteira vai estar no YouTube. Que o Senhor continue sustentando vocês. A gente tá de volta segunda-feira. Eu vou avisar no grupo, segunda-feira eu tô em curso com meu esposo, então eu não sei se a hora que eu vou conseguir entrar. E eu arrisco dizer que eu não sei nem se eu consigo entrar na segunda, mas a gente conversa, se alinha no grupo, eu aviso, tá bom? E quinta e sexta da semana que vem não tem live. Eu vou pra um retiro e eu preciso desse momento meu com o Senhor. Então já vou avisando antes, quinta e sexta da semana que vem não tem live. E eu acredito que essa segunda não tenha por causa do trabalho de Carlos. Mas a gente avisa, tá bom? Deus continue abençoando a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Quem quiser entrar no grupo, manda mensagem pra mim que eu mando o link. Mas a gente vai se alinhando. Qualquer coisa na quinta cedinho, antes da viagem, eu aviso eu faço uma live aqui com vocês. Mas a gente tem os outros dias. Um fim de semana abençoado, cheio da presença de Jesus, viu, minhas meninas? Eu amo a vida de vocês. Coração, ó.
Amo vocês. Deus abençoe.